Prontos para o combate? Estamos prontos, sempre pronto. O Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor FM têm a satisfação de trazer para o Sala de Prosa Paulo Bilinski. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Esse é um momento muito especial e a oportunidade de falar com os seus ouvintes, para mim, é muito valorizada, é muito especial. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui contigo. Nós que agradecemos a deferência. Para a gente começar, eu queria perguntar para ti, nesse momento da sua vida, 36 anos, o que tem na sua mochila de sobrevivente? Cara, eu tenho várias mochilas. Eu tenho uma mochila específica, que é uma mochila de carro, né? Que é uma mochila que chama, tecnicamente, seria uma bug out bag, né? Uma mochila para você chegar a um destino específico caso algo de errado aconteça. Dentro dessa mochila eu tenho duas refeições, aquele meal ready to eat, aquela comida de sobrevivência. Eu tenho é, purificador de água, kit para fazer fogo, eu tenho corda, eu tenho é, poncho, eu tenho material médico, né? Então, torniquete, selo de tórax, celox, tem um filtrador de água e acho que uma ou duas facas de sobrevivência. E acho que é isso. Essa é a mochila que fica permanentemente dentro do carro. Então, se eu troco de carro, eu levo a mochila para outro carro. Dentro dessa tua visão de futuro, né, sempre preparado para o combate, dentro da sua mochila mental, o que você tem carregado? Cara, em primeiro lugar, Deus, né? Deus não só como cristão, mas Deus como os princípios que o cristianismo impõe, né? Eu falo muito sobre como o cristão tem facilidade em entender a hierarquia das coisas. Porque como a gente tem um Deus que está acima de tudo, a gente entende com mais facilidade que tudo que está abaixo é menos importante, então precisa ser organizado, né? Então, Deus, o cristianismo, né, os princípios cristãos e muito da filosofia estoica, né, muito do estoicismo, que é uma filosofia do homem comum, a filosofia do dia a dia, né, a filosofia que a gente retira de tudo que faz sentido no mundo, né? Eu acho que tem mais ou menos isso aí na minha mochila mental. O imperador filósofo, né, já nos ensinou Marcos Aurélio ali, mas antes ainda, um passo atrás de Sêneca, né? Já que você já está indo por esse caminho da filosofia, o homem nunca é o mesmo homem após entrar no rio, mas o rio também não é o mesmo, né? Quem disse isso foi o Heráclito, né? Eu queria te perguntar, eu vou entrar nesse assunto e eu quero rapidamente que você, por favor, fale sobre isso, o que aconteceu com você nos últimos 2, 3 anos aí, né? Que você tem passado, toda essa readaptação. Que rio foi esse e que homem foi esse que saiu desse rio ou ainda está no rio? Como é que é isso? Cara, você sabe que eu não me reconheço. Quando eu vejo uma foto minha, um vídeo meu de antes de eu tomar os tiros, eu sei que sou eu, mas não tem muito a ver com o Paulo de agora, sabe? O Paulo de agora é um Paulo que tem uma visão de mundo diferente, uma visão melhor, maior. O Paulo de agora tem menos sentimentos ruins, menos raiva, menos dor. O Paulo de agora consegue fazer pelos outros muito mais do que o Paulo de antes. Então, eu diria que eu entrei um Paulo e saí outro completamente, né? Até, né, tem gente que diz que eu ia mudar meu nome, né? Porque de Paulo mesmo tem pouca coisa aqui, né? Sobrou só um pouco da barba, nem o cabelo ficou no lugar. É, é interessante essa perspectiva de vida, né? Quando você consegue olhar para o retrovisor e perceber o caminho que você trilhou e quem, porventura, você e eu, né, a nossa audiência, tem se transformado ao longo do tempo. Eu queria que você fizesse um disclaimer, né? Nós tivemos ali a situação de você com a sua ex-namorada, ela
você abriu a porta do banheiro, tomou vários tiros, depois ela se suicidou. Como é que ficou esse processo? O processo já é finito? Ainda tem alguma coisa? Como é que está esse processo? Então, eu, no dia 20 de maio de 2020, eu fui vítima de uma tentativa de homicídio. Eu fui baleado 6 vezes pela minha, na época, namorada. E depois dela me balear 6 vezes, ela atentou contra a própria vida, né? Ela tirou a própria vida. Em virtude dos ferimentos, né? Eu fui baleado no peito, tive costelas quebradas, pulmão perfurado, diafragma perfurado, fígado perfurado. Fui baleado no braço direito, bíceps e tríceps. Fui baleado na mão por 2 vezes, né? Inclusive perdi o dedo. Fui baleado na perna esquerda e também no acetábulo, né? Na altura da cintura do lado direito. Eu fiquei 11 dias na UTI, mais 3 dias no quarto, depois recebi alta. E nos últimos 2 anos e meio, eu passei por, no total, 11 cirurgias. O processo, ele é importante destacar isso, né? Que em momento nenhum, né, da minha vida eu fui investigado, né? Em momento nenhum houve alguma espécie de desconfiança que eu teria atirado nela, né? Justamente o contrário, eu sempre fui vítima. Mas, como uma pessoa perdeu a vida, esse fato foi investigado pela Polícia Civil, uma investigação que durou mais de um ano, que no total tem mais de 2.000 páginas, em que foram realizados exames periciais que, em 5 anos de departamento de homicídios, eu nunca vi serem realizados. Essa investigação concluiu exatamente aquilo que eu, né, declarei desde o início, que eu era vítima e que ela tentou me matar e depois se suicidou. E então essa é a conclusão da investigação. Depois da conclusão da investigação, o Ministério Público se manifestou pelo arquivamento, né, do processo, porque era um caso em que o autor do crime estava morto, então não tinha quem ser punido, né? E aí o juiz decretou, então, o arquivamento do inquérito e a finalização da investigação. Só que o fato não foi noticiado, esse fato não foi difundido. Então, até hoje, eu tenho que aguentar, né, pessoas que me acusam de ter matado a Priscila, porque na época dos fatos assistiram uma reportagem na Globo, ou na Record, ou né, em qualquer televisão, em que, né, falaram que eu tinha sido responsável, né, mesmo sem nenhuma espécie de prova, sem nenhuma espécie de elemento. Em alguma medida, o ex-marido da Maria da Penha sofre a mesma coisa, né? Até hoje, no imaginário popular, foi ele que colocou ela na cadeira de roda, né? É engraçado que, para noticiar, para manchetar, né? São letras garrafais que brilham, né? Agora, para fazer a errata, ou para dar o direito de resposta, quem faz é na última página, na última linha, desse tamanho, né? Gostei desse nome, manchetar, eu nunca tinha utilizado, gostei. Acabou de criar aqui. Por que eu estou dizendo isso, né? Lógico, eu não quero ficar nessa conversa, eu tenho muita coisa boa para extrair de você, mas porque é absurdo, é relevante e realmente transformou vidas, né? Transformou a sua vida, a vida do seu pai, a vida do seu irmão, a vida da moça, né? Eu costumo dizer que um suicídio é sempre uma morte coletiva. É verdade, é verdade. Eu vejo que tudo mudou muito, né? Então, da noite para o dia, eu já não podia mais trabalhar, né? Eu já não podia andar, eu não podia me locomover, eu não podia fazer nada sozinho, né? Eu fiquei, no total, aí 3 meses sem conseguir andar, né? A minha mão direita, eu só recobrei o uso dela agora. Inclusive, nesse momento, eu estou aqui apertando uma massinha para restaurar a força da mão, né? Então, a minha vida mudou muito, né? Eu tive que lutar para tentar salvar o meu dedo, né? Que foi uma luta aí meio à la Don Quixote, né? Porque é um custo altíssimo, cirurgias caríssimas e que infelizmente não surtiram resultado. Mas foi algo importante, foi uma etapa, né? Ô Paulo, a gente pode considerar hoje
assim, com todas as vênias necessárias, tá? Com todas as aspas possíveis, que a mulher ela tem uma fé pública. E talvez essa novela que criaram em torno do seu nome foi porque foi uma moça bonita, que tinha relacionamento com um delegado, que nas fotos tinha cara de mal, né? Porque vê as fotos, está sempre ali, né? Pronto para o combate. Você acha que foi um bom enredo? Vendeu o jornal? Então, eu acho que no meu caso especificamente não é que ela tinha fé pública, porque ela nunca se manifestou, né? O meu caso, ele é o exemplo de como a mídia tem a capacidade de sustentar uma narrativa falsa perante a nação inteira, né? E sair impune. É um exemplo que aconteceu comigo, é um exemplo de assassinato de reputação, né? A mídia escolheu divulgar aquelas informações porque ficava bonito, né? Na manchete. A manchete dizia: modelo é morta por delegado, né? A Priscila não era modelo. Ela participou de um concurso de beleza aos 14 anos de idade, um único concurso de beleza. A profissão dela era auxiliar administrativa. Por que eles não falavam auxiliar administrativo? Porque não é tão chamativo, né? Não vende, né? Não vende, não vende. Auxiliar administrativo é morta por delegado. Não sendo mentira, mas aí já não pega, né? Nada contra os auxiliares administrativos, por favor, não nos entenda mal. É só, é só questão. Se eu não fosse delegado de polícia, também ninguém ia ficar sabendo, né? Se eu não fosse armamentista, se eu não fosse amigo do Eduardo Bolsonaro, ninguém ia ficar sabendo, né? A mídia, o que faz? O meu avô, o Pordan, ele nasceu na Ucrânia, né? Lutou na Segunda Guerra Mundial, veio para o Brasil e ele dizia assim: isso é propaganda. Propaganda no sentido de propaganda política. É só isso que a mídia faz hoje, né? Você liga a televisão, você não assiste mais notícia, você assiste propaganda política, né? É triste. Você sabe que estudando sobre a sua vida, sobre a sua família, né? O seu bisavô, o seu avô foi pro Gulag? Né? Meu bisavô, com a invasão da União Soviética na Ucrânia, e meu bisavô se manifestou contrário a essa invasão, a essa ditadura comunista na Ucrânia, ele foi condenado, né, pela justiça soviética à pena de trabalhos forçados na Sibéria, né, no Gulag. Então, meu bisavô e eu tenho uma sentença judicial que condena ele a morte, né? Meu avô, né, o filho dele, o Pordan, lutou na Segunda Guerra Mundial na tentativa de libertar a Ucrânia do comunismo. O meu pai entrou no exército, né, na década de 70 e lutou, né, de certa forma, como militar do exército, lutou contra o comunismo na medida do que era possível, né? Meu pai cercava as indústrias aqui no ABC, que o Lula estava lá dentro ameaçando quebrar máquina e tacar fogo, né? Era o exército que era acionado nesses casos. E agora, né, me cabe uma parte também nessa luta, né? Parece que é uma coisa meio genética, né? Mas me cabe uma parte nessa luta que é representar o Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Tem um legado na tua família, né? Eu mandar um abraço aqui pro Fernando Conrado, a gente estava junto esses dias. Não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Então esse teu passado te empurra para esse novo cenário, né? Um cenário de luta, um cenário de caos, né? Em árabe, né? Falda, né? O caos, falda. Eu queria só voltar, nós tivemos aqui há dias atrás, um mês atrás, mais ou menos, famílias ucranianas que vieram exiladas, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar essas famílias ucranianas, né, e contando ali da história. E eu sou um apaixonado por Dostoiévski, né, já conheço a biografia dos Dostoiévski, já terminei 3 ou 4 livros dele, estou nesse momento em Crime e Castigo, página 200 e alguma coisa. Então, essa história ucraniana, essa história russa, ela me chama, ela tem a sua beleza, né, lógico, assim, com bastante aspas também, sem glamorizar nada, né, mas sabedor que a sua família, né, esteve ali, foi pro ostracismo, né? A palavra ostracismo vem de ostra, lá dos gregos, né? Pegava, escrevia o nome do cara numa ostra, e ele ficava 10 anos apartado da sociedade, né? Então, saber que a tua história vem dessa realidade
contribui ainda mais a admiração que muitos dos brasileiros têm por você e por essa história. E eu queria já emendar aqui numa outra. Continuas delegado? Eu sou delegado de polícia, né? Mas estou impossibilitado de portar arma de fogo por decisão do delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Decisão essa, né, baseada nas reportagens de esquerda que disseram que eu estava praticando atos antidemocráticos ao convocar os cidadãos brasileiros para participar das manifestações do 7 de setembro. Então esse foi o meu crime e a minha punição é não ter direito de proteger a minha vida, né? Você vê, eu acho que para um homem, né, condenar o outro a não poder se defender, ele tem que se achar muito superior e tem que achar que o outro praticou algo muito criminoso, né? Qual foi o meu crime? Postar um stories convocando o povo brasileiro à defesa das instituições democráticas, participando do 7 de setembro, a comemoração da independência do Brasil. Se tudo é ato antidemocrático, logo nada é ato antidemocrático, né? E é interessante, né, você exercer o seu papel de civil, o seu papel de cidadão, te coloca numa posição onde a sua vida, enquanto delegado, e a gente sabe o quanto as nossas forças auxiliares são caçadas pelos bandidos, te coloca numa situação onde você não pode, em primeira mão, fazer a sua defesa, que é algo que você dioturnamente faz palestras, ensina o povo a atirar, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Eu tive, desde 2017, que eu iniciei ministrando o curso de tiro, eu tive mais de 15 mil alunos em 19 estados brasileiros, né? Eu dediquei os últimos anos da minha vida ao tiro, né? A ensinar as pessoas a utilização da arma de fogo para defesa. E essa eu acho que é uma das tarefas assim mais nobres, né, que eu tive a oportunidade de cumprir, porque eu sou delegado de polícia, eu sou professor, mas ensinar o tiro, ensinar a defesa, te proporciona fazer algo por aquele aluno, aquela pessoa, que não é a mesma coisa, sabe? É diferente, é um conhecimento que está muito relacionado com a sobrevivência dela e da família dela. Então, dentro desse contexto, né, eu acredito que o tiro, a prática do tiro e o ensino do tiro é uma das missões mais nobres que eu tive a oportunidade de cumprir até hoje. Porque eu tenho certeza absoluta que esse conhecimento foi utilizado para salvar vidas, né? Então, você poder ensinar alguém a salvar a própria vida é algo valioso, cara. É algo que vale a pena. Você sabe que o meu filho mais velho, estou aqui para falar de você, mas eu preciso comentar isso. O meu filho mais velho é militar também, né? Lá atrás, ele queria seguir carreira no exército, aí não deu certo. Aí depois ele foi fazer direito para ser delegado federal, não gostou. E aí se apaixonou, casou. E assim, de forma derradeira, ele falou: pai, eu vou tentar agora, para a última vez, porque eu tenho no meu coração, né? Honra e disciplina. Essas são as máximas aqui em casa. E aí ele prestou concurso para os bombeiros, né? Que eu acho extremamente nobre, né? E ele passou e está no curso de formação, né? E esses princípios que você fala, de preservação da vida, é nobre, né? Na essência é nobre, né? Eu não sei se você percebeu uma fala, acho que sim, acredito que sim. Você estava no Vênus Podcast, e a moça que faz o Vênus Podcast ali com a Cris, eu não vou lembrar o nome dela, ela citou um fato onde a mãe dela quebrou um vidro, e o vidro caiu em cima da mãe dela, e aí vários problemas ali de sangue, não sei o que. Ela disse que o irmão dela, de 11 anos, num afã, salvou a vida da mãe dela fazendo torniquete, se não me engano, né? Aí eu me lembrei dos nossos amigos do Fúria, que eles sempre falam, né? O homem está sempre pronto para salvar. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa imagem, né? O Brasil Paralelo acabou de lançar sobre o imaginário, né? Esse imaginário de nós homens que nós temos de ter, na nossa essência, essa necessidade primeira de estender a mão e salvar o outro.
Em primeiro lugar, eu quero destacar que uma das profissões que eu tenho maior dificuldade de compreender é a profissão de bombeiro, né? Para mim, o cara se dispor a sair todo plantão de casa, se dispor a morrer afogado, queimado, numa queda, num desabamento, num atropelamento, para salvar a vida de uma pessoa que ele nunca viu, para quem ele não deve nada, com o prejuízo da vida das pessoas, da família dele, para quem ele deve, isso para mim é nobre demais. Eu não consigo entender. É muito difícil, né? O policial é diferente. Só abrir aqui, só abrir. Só abrir aqui. Atenção, bombeiros. Esse corte vai para vocês. Pro meu filho Lucas. Muito bom. Obrigado. Não, ele tem diversas motivações diferentes. Ele quer fazer justiça, ele quer bater em ladrão, ele quer usar arma de fogo, ele quer ter poder. São motivações diferentes, né? A profissão de bombeiro ela exige um nível de sacrifício muito alto. Mas, voltando ao nosso tópico aqui, né? Eu acredito que existe um motivo para o ser humano ser tão bem sucedido, né? Como espécie, né? Como grupo. E esse motivo está muito relacionado com as diferenças que existem entre homens e mulheres. Essas diferenças que existem entre homens e mulheres permitem que o papel deles na sociedade seja diferente e seja especializado. Né? O que eu quero dizer com isso? As características individuais masculinas e as características individuais femininas se complementam de forma a viabilizar o crescimento da raça humana, né? O desenvolvimento da raça humana. Então, dentro dessas diferenças, existem as características que são masculinas, que então compõem a masculinidade, e as características que são femininas, que compõem a feminilidade. Então, quando alguém te pergunta assim, o que é masculinidade? Masculinidade são as características masculinas. O que é feminilidade? São as características femininas. Todo homem é masculino? Não. Toda mulher é feminina? Não. Porque essas características, elas se mostram dentro de um espectro. Então, existem homens muito masculinos, homens pouco masculinos, mulheres muito femininas, mulheres pouco femininas. A questão é que homens masculinos e mulheres femininas fazem o mundo melhor. Fazem o ser humano bem-sucedido. Então, um homem que tem características masculinas, como agressividade controlada, né? Capacidade de ação, capacidade de sacrifício, dedicação, autorresponsabilidade. São características que vão fazer com que ele seja mais bem-sucedido. Mulheres que têm características femininas, afeto, carinho, preocupação, cuidado, detecção de risco, são mulheres que vão ser mais eficientes como mulheres, mais efetivas. Então, no fundo, a gente deseja isso como sociedade. Homens masculinos e mulheres femininas. A gente deseja que cada um desempenhe da melhor forma possível o seu papel. E que dessa forma todo mundo sai ganhando. Né? Por que a esquerda insiste tanto em destruir a masculinidade? Porque destruindo a masculinidade, destruindo o papel masculino, ela destrói a família e destrói a sociedade, instaura o caos, a insegurança e a instabilidade. Que é o contrário do que significa ser conservador. Conservadorismo significa não manter as coisas como elas eram no passado, mas manter o ser humano sendo o melhor ser humano possível. Né? É uma evolução com base num objetivo, não com base no campo, como é a esquerda. Você acabou de citar Chesterton. Precisamos explicar que a grama é verde. Irmão, Chegamos a esse ponto. Que as pessoas precisam de armas de fogo para poderem proteger as próprias vidas, se eu preciso explicar isso, eu tenho que explicar tudo. Porque isso é o mais básico do mais básico.
Se você está vivo, você tem que proteger a sua vida. Para proteger a sua vida, você precisa de uma ferramenta eficiente. Qual a ferramenta mais eficiente? A arma de fogo. Então, você tem que ter uma arma de fogo com você, independentemente de quem você seja. Você pode ser homem, mulher, idoso, você pode ser jovem. Você tem que proteger a sua vida, porque é o seu bem mais precioso. Então, tem que explicar para as pessoas, não é natural para elas. Exatamente. Aqui, se você perguntar para a Júlia de 10 anos e para o João de 5 anos, meus dois menores, o que teu pai te ensinou? Me ensinou que se eu encontrar a arma, preciso verificar se ela está fria, devidamente travada, se não tem munição na câmara, e apontar pro lado e dar um tiro, pro vazio, né? Então eu vou incutindo esses valores neles, até para eles chegam perto da arma, olham, não tem curiosidade mais no sentido de não pode, né? A gente precisa voltar a essa cultura. Você e eu somos do tempo, e muitos da nossa audiência aqui, que as pessoas podiam ter as suas armas e depois ensaiar nossa, a palavra não vai sair, peraí, deixa eu ensaiar de novo. Ensaiar um plebiscito, gastar o nosso dinheiro e esfregar a inverdade na nossa cara. Você tem dito, aí se você quiser complementar depois, você tem percebido que o aumento de mulheres nos cursos de tiro tem sido, tem escalado, né? Muito, muito. Minhas primeiras turmas, além de serem bem menores, né, do que a gente tem hoje, as primeiras turmas tinham 20% de mulheres quando tinham, né? Hoje, eu tenho mais de 50% das turmas de cursos básicos com mulheres. Então, isso é resultado do quê? Resultado, claro, da conscientização, né? Então, olha, eu sou mulher, eu acho que eu preciso de uma arma de fogo para me proteger. Isso é resultado da informação. A gente nem sabe que a gente pode ter arma hoje em dia. E isso é resultado do trabalho de grandes influenciadores, né? Então, como o Ícaro de Carvalho, o Ítalo Marcilli, Lara Peruque, eu tenho certeza absoluta que milhares de mulheres procuraram conhecer sobre arma de fogo ao saber que a Lara Nesteruc conhecia sobre arma de fogo, né? Sim. Então, é muito, muito boa, assim, muito positiva. A gente está caminhando num rumo muito bom, num rumo muito certo. A gente só precisa se certificar de que isso vai continuar. O quanto, você citou o Ítalo, o quanto o Jordan Peterson te influencia? Cara, eu diria que eu tenho três caras assim que me permitiram compreender melhor a minha vida, né, entender melhor a minha existência. O primeiro foi o Olavo de Carvalho, que eu comecei a ouvir no Throughout Speak aos 17, 18 anos de idade. Depois, o, o Jordan Peterson, que eu conheci em virtude do movimento canadense, né, pela obrigatoriedade da utilização de pronome neutro, né? Ele foi uma das maiores autoridades a explicar o quão ditatorial era essa decisão, né? E, e o terceiro, na verdade, é o conjunto total dos filósofos estoicos, né? Então, juntando Jordan Peterson, estoicismo e Olavo de Carvalho, você tem a melhor explicação do meu ponto de vista de como o mundo funciona, né? Eu diria que você trabalha quando você traz o Sêneca e quando você traz o Marcos Aurélio, você cria aí o equilíbrio entre Olavo de Carvalho e Peterson. O Olavo é muito para mim, cara. Eu não posso entendo tudo que o Olavo fala, eu não entendo tudo que o Olavo fala. O Jordan é mais tranquilo. Eu posso dizer, não, olha, até hoje, tudo que o Jordan falou, eu ouvi, eu li, eu entendi. O estoicismo é bem mais leve do ponto de vista do conhecimento, do que as pessoas imaginam. Quando a gente fala filosofia, o estoicismo ele é extremamente prático. Você observa o quão prático é o estoicismo quando você percebe caras como Jocko Willink, Joe Rogan, David Goggins, caras que nunca abriram um livro de filosofia, falarem exatamente a mesma coisa que Marcos Aurelius. Como é que é possível, né? Milhares de anos depois, um homem simples de uma carreira militar pensar, falar e descrever a mesma coisa que Marcos Aurelius. É porque isso está dentro do ser humano.
Mas a gente pode beber também na fonte de Salomão, né? Se você pega ali Eclesiastes, se você vai em Provérbios, né? O Salomão, apesar de você às vezes achar que ele é um pouco fatalista, principalmente em Eclesiastes, mas se você vai no Provérbios, você bebe muito do estoicismo, ali, muito dessa coisa de a vida, né? Essa necessidade de você compreender e respirar para poder reagir, né? Não, eu até foi meio estranho, assim, porque o meu estudo do estoicismo nunca foi de alguma forma relacionado com a religião. Foi sempre uma página, né, uma caixinha exclusiva de filosofia lá. Corri em paralelo. É. E aí uma vez me perguntaram numa caixinha, Paulo, o estoicismo é compatível com o cristianismo? E eu pensei, caramba, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Deixa eu perguntar pro padre. Aí perguntei pro padre Jean, ele falou, Paulo, é super compatível, né? Inclusive tem vários filósofos cristãos que utilizaram o estoicismo para trazer, né, o homem comum para a religião. Então, é importante. Eu acho o seguinte, né? Não estou aqui para dizer o que eu acho, mas eu penso que é, Deus utiliza de todas as formas, de todos os jeitos, para se comunicar com tudo e com todos, né? Então, se o estoicismo em algum momento é uma ferramenta, vai ser utilizada. Ponto. Dito isso, a minha preocupação é quando você se torna muito racionalista. E aí você vai para aquela coisa do super-homem. Né? Você vai lá no Nietzsche. Então aí eu tenho um pé atrás. Mas é a máxima do Paulo, né? Ouça tudo, retém o que é bom. Concordo. Concordo Eu 100%. queria, eu queria também caminhar contigo sobre essa situação que ocorreu essa semana sobre o tiro lúdico. Você ficou sabendo, né? Você é antenado. Parece que já foi ali sanado. Como é que está essa questão e qual a sua posição quanto a isso? Por favor. Interessante. O, você já deve ter ouvido algum atirador falar: ah, o Bolsonaro não fez nada pelo tiro, né? Oi. Passaram 4 anos de governo e eu não tenho porte de arma ainda. Olha, o que falta para as pessoas é compreender que os poderes, né, do Estado, eles têm uma separação. Então, o poder legislativo cria as leis, o poder executivo executa as leis e o judiciário as julga, Em tese. em tese. Bolsonaro fez pelo tiro mais do que qualquer legislador nos últimos 30 anos. Bolsonaro fez pelo tiro mais do que qualquer presidente ou qualquer juiz fez pelo tiro nos últimos 30 anos. E o que ele utilizou, né, para poder agir em favor dos atiradores? O poder regulamentar, que é o poder de descrever minuciosamente as regras práticas de uma lei. E o Bolsonaro foi tão além do que ele poderia que muitos dos decretos dele foram questionados no judiciário. E aí a gente acabou tendo suspensões, revogações e tivemos as decisões da Rosa Weber, né? A Rosa Weber, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, de ADIM, que questionava o decreto do do Jair Bolsonaro, que regulamentava, né, o tiro lúdico, que regulamentava a prática do tiro pelo menor de 18 anos, mediante autorização do pai. Essa decisão dela é uma decisão monocrática numa liminar. Então ela não tem efeito. Do ponto de vista jurídico, a decisão monocrática dela na liminar depende da votação do pleno. Não tem efeito suspensivo. O decreto permanece válido. Só que você precisa de um refinamento teórico jurídico para compreender isso. E o Exército demonstrou que não o tem, né? Porque publicou no site do SFPC um posicionamento dizendo, olha, de acordo com o julgamento da DIN número tal, né, pela ministra Rosa Weber, só pode praticar tiro esportivo quem tem CR ou está buscando o CR.
Só que eles esqueceram de pesquisar exatamente qual que é o efeito da decisão da Rosa Weber, que é um efeito limitado, né? Só um voto. Se ele não for submetido ao pleno, não surte efeito nenhum. E aí isso, né, veio muito rápido, do nada apareceu no site da SFPC e foi embora do mesmo jeito. Porque qualquer pessoa que consiga explicar, né, para o militar, olha, faltou uma coisinha aí, né, na sua, na sua manifestação, faltou você compreender que essa decisão não é válida. Tudo bem, existe uma decisão, mas ela não é válida, o decreto ainda é válido. E tudo isso, meu irmão, tudo isso, todas essas discussões, todos os decretos, todas as brigas, todas as decisões judiciais do Supremo, tudo isso só serve para reforçar que o Bolsonaro não pode tudo. Apesar da gente querer que ele faça um monte de coisa pela gente, ele é só o presidente do Brasil. Se a gente quer mudanças efetivas e reais, a gente precisa eleger o Bolsonaro, mas precisa eleger também um Congresso Nacional de direita, aliado do Bolsonaro, alinhado com as pautas da direita. Aí sim a gente vai conseguir tocar projetos como, por exemplo, né, a minha proposta de emenda à Constituição Federal, garantindo ao cidadão de bem o direito de posse e porte de arma de fogo. Nossa, Paulo, mas que ideia revolucionária, né? Você... Por que que isso nunca foi dito? Né? Por que que ninguém na história do Brasil propôs isso? Esse porquê eu não sei, mas eu posso dizer que a minha ideia não é nada revolucionária. Ela foi extraída desse livrinho aqui, ó. Esse livrinho fininho é a Constituição Americana. Então, quando o PAC, advogado ali, comenta, tem que revogar o Estatuto do Desarmamento, desculpa, irmão, mas você está errado. Não tem que revogar o Estatuto do Desarmamento. Porque se a gente fizer um projeto de lei que prevê direitos para o cidadão, esse projeto de lei vai poder ser revogado. A única forma que a gente garantir que nós teremos o direito à arma de fogo, que os nossos filhos terão direito à arma de fogo para se defender, que os nossos netos terão direito à arma de fogo para se defender, é colocando esse texto na Constituição Federal de 88, de preferência no artigo 5º, tá? Para deixar bem claro que o direito de proteger a vida é um direito fundamental do cidadão. Aí sim a gente vai ter direito. É interessante essa tua defesa, pertinente, importante, mas é necessário que se desenhe, né? Porque pensando no texto americano, as pessoas organizadas podem, de forma organizada, né, desculpa a redundância, se reunirem para enfrentar uma ameaça estrangeira ou interna que queiram usurpar a sua liberdade. Isso é importantíssimo porque não existe um país sem o seu povo diligente da sua necessidade primeira de ter liberdade para viver dentro desse país. Qualquer coisa fora disso é tirania. Irmão, a palavra que a esquerda não consegue tirar da boca, milícia, né? É uma palavra que na Constituição americana significa o povo armado capaz de se proteger contra a tirania do Estado. Quando o Guilherme Boulos me chama de miliciano, eu devia ficar feliz. Tá te elogiando, né? Tá me elogiando. Realmente, eu gostaria de ser miliciano. Não sou, porque um miliciano precisa de vários agora eu que não vou conseguir falar a palavra. Correligionários. Obrigado. É verdade. É verdade, é verdade. Assim, mas esse esfarelamento social que nós estamos vivendo, né, que ele já vem de algum tempo, hoje as gerações são medidas em menos de 20 anos. Olha que loucura, como o mundo está muito rápido. Né, o meu dia continuam tendo 24 horas, né? Mas a diferença é que nós temos tanta informação e nós temos acesso a tantas coisas, né? A gente vê tudo tão rápido e tudo é tão efêmero que a gente tem a impressão que o tempo está voando. Na verdade, continua tendo 24 horas. Tanto que você,
quando tem a oportunidade de ir para uma zona mais tranquila, uma zona rural, uma cidade menor, você fala, aqui a vida passa devagar. Se você desligar o teu celular, você vai perceber como a vida passa devagar. Se você ficar longe do Instagram, do Facebook, enfim. Mas a questão objetiva sobre isso, há um esfarelamento tão grande da sociedade, onde as pessoas têm medo até mesmo dessa conversa. Você vai ter esse tipo de conversa sobre a união, a reunião da sociedade para a sua defesa, ou até mesmo você dizer, dentro da minha casa, agora sou eu que estou falando, Douglas Roberto, dentro da minha casa, se o cidadão entrar, vai tomar tiro. Se não tiver uma arma, ele vai tomar uma cadeirada. Se não tiver uma cadeira, ele vai tomar uma facada. Aqui dentro, não. Aqui é inviolável. A sociedade hoje, essa meninada, 18, 25, 30 anos, rapaz, você não consegue ter essa conversa. Porque já vem com esses rótulos e com essa narrativa muito pronta, encaixadinha, né, fechadinha, muito bem embalada, com um perfume que, na verdade, é fétido. Mas eles não sentem o cheiro. Se você perguntar para um americano se ele abriria a mão das armas dele para permitir que o Estado faça a defesa dele, ele não vai permitir. O Covid, né, foi uma grande... algo que me abriu muito os olhos para mostrar o quanto que o cidadão está disposto a abrir mão da liberdade dele em troca de uma falsa sensação de segurança. Né? Vou mandar um abraço aqui para o Argolo. Ele comentou o seguinte: sou oficial da PM e mudei meu voto do Capitão Derrite para você. Argolo, eu vou fazer uma observação aqui agora que é muito importante. Quantos votos o Eduardo Bolsonaro fez na última eleição? 1.800.000 votos. Tá? Com 1.800.000 votos, a gente pode fazer 4, 5 deputados federais. O que a gente precisa fazer hoje no Brasil não é um deputado federal com 2 milhões de votos, ou 2 deputados federais com 2 milhões de votos. A gente precisa fazer 10 deputados federais. Porque lá no Congresso, não importa quantos votos ele teve, importa ele ir lá e apertar o botãozinho e deixar o voto dele. É só isso que importa. Então, se você conhece alguém que vai deixar de votar no Derrite para votar em mim, o Derrite ainda vai ser eleito. Se você encontrar uma pessoa que vai deixar de votar no Eduardo Bolsonaro para votar em mim, o Eduardo ainda vai ser eleito. Só que eu também serei eleito. E 3 votos são melhores do que 2. Esse é o ponto. A gente precisa de muita gente lá para defender os nossos direitos. Não 1, não 2. Não se esqueçam. Somente o Estado de São Paulo vai eleger 70 deputados federais. Somente o Estado de São Paulo. Nós precisamos de, no mínimo, 35 homens de direita lá, homens e mulheres, né? Então, esse é o foco. A gente tem que saber jogar com a estratégia que o inimigo utiliza. Eles querem volume para ir lá e aprovar os princípios, né? As leis de acordo com os princípios deles. Ótimo, nós também. Nós queremos volume para garantir. Senado Federal é algo que é bem interessante. Tem uma vaga para o Senado Federal em São Paulo esse ano. Ou vai ser de direita ou vai ser de esquerda. Ou toda a direita se une para votar em um cara, ou a gente vai perder essa vaga. No Rio Grande do Sul, vocês vão perder essa vaga. Em São Paulo, o Marcos Pontes, né? Marcos Pontes é o indicado ao Senado pelo presidente da República. Ou é o cara do espaço, ou vai pro espaço. É verdade, é verdade. Se liga, né? Se liga. Meu Deus. Mas você tem razão, essa é uma conversa
que nós precisamos entender, né? Tem a fábula dos porcos espinhos, você deve conhecer. Muito frio, eles se separam, mas eles começam a congelar, então eles se juntam. Aí eles se espinham, aí eles se separam, mas vão morrer congelados, aí eles se juntam. Nós não entendemos esse princípio ainda. Nós somos muito fragmentados. Nós não aprendemos com a esquerda. A esquerda tem estratégias que nós deveríamos saber utilizar, porque são princípios válidos que iria nos colocar numa posição de maioria realmente, não maioria silenciosa. Vamos parar de ser maioria silenciosa, vamos colocar a boca no mundo e resolver nossos problemas. Exatamente. Está quase acabando aqui, acho que a gente tem 7 minutinhos. Eu queria deixar esse tempo para as suas considerações finais. Vou só responder uma pergunta Fica à vontade. Tem várias pessoas que saíram com a bandeira bolsonarista em 2018. Frota, Peppa Pig, Dória. Esses caras se elegeram dizendo bolsonaristas e traíram não só Bolsonaro, mas os ideais da direita. Então agora a gente tem que conquistar para a direita os votos que foram para Peppa Pig. A gente tem que conquistar para a direita os votos que foram para o Frota. O Frota é candidato a deputado estadual por São Paulo. Tá lá, firme e forte. A gente tem que tirar os votos dele e dedicar esses votos aos nossos amigos da direita. Eu quero mandar um super abraço aqui pro André, que tá aqui na live, ele é o nosso diretor do Gabinete dos Memes, né? Porque a gente faz, né, guerra com meme, então temos que ter aí competentes soldados dessa guerra virtual. Agradeço a presença. Agradeço, na verdade, a presença de todos os ouvintes. É uma honra poder ser entrevistado na rádio. E eu quero agradecer o seu trabalho, cara. Você sabe que eu já dei uma pá de entrevistas na minha vida, já participei de muito podcast e é impressionante como você se mostrou preparado para essa conversa. Isso significa que você faz o seu trabalho com competência e que você entrega para os seus ouvintes muito mais do que se você tivesse aqui despreparado. As suas perguntas, a forma como você se posicionou, tudo que você trouxe foi extremamente relevante, né? Mas foi relevante por quê? Porque você estava preparado para a conversa, né? Você estudou, você tirou seu tempo do domingo para ir lá preparar esse material. Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar contigo e a oportunidade de falar sobre temas tão importantes como os que a gente discutiu. Paulo, obrigado pelas suas palavras. Tem um texto que diz que se os seus olhos forem bons, tudo é bom. Seus olhos são bons, é por isso que você viu alguma qualidade aqui. Quero agradecer. Eu agradeço a tua sinceridade. Eu quero agradecer muito a nossa audiência, né? Domingão à noite. Obrigado por vocês estiveram aqui por causa do Paulo, né? Grande figura, alguém que eu admiro, tá? Agora eu vou dar aquela tietada, realmente tenho muita admiração por você. Oro por você, sempre sigo você. Estou sempre pensando, né? Quando eu vejo um podcast ou alguma coisa que você está falando, eu paro, eu ouço. Então, que Deus abençoe você nessa caminhada. O Parlatório Livre, a rádio Vida Melhor FM, tem muita alegria em agradecer o Paulo Bilinski nessa conversa no nosso Sala de Prosa. E lembre-se, Cristo veio tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Fechou, irmão? Deus te abençoe. Amém.